Oi, turma! Mais um encontro online, mais uma vez eu aí na sua casa. Vamos falar com Deus para começar o nosso devocional? Baixe a sua cabeça. Se você tem algum pedido que você queira lembrar, você pode orar nesse momento aí também. Vamos orar agradecendo a Deus por essa manhã que Ele está dando a cada um de nós. Vamos orar? Deus, muito obrigada por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Obrigada por Teu amor, obrigada por Tua bondade. Pedimos, ó Deus, a Tua orientação, prepara o coração de cada junior, de cada criança, ó Deus, que vai ouvir um pouco mais da Tua palavra. E prepara-me também onde vou apresentar a Tua palavra. Agradecemos por este momento em nome de Jesus. Amém. Eu sei que você já está com a sua Bíblia aí, né? Porque você sabe que a Bíblia é o nosso material de instrução, né? E hoje nós vamos aprender um novo versículo. Abra aí a sua Bíblia em Tiago. Tiago fica bem pertinho de Hebreus, fica no Novo Testamento, bom? E você então vai abrir para Tiago, capítulo 4, versículo 17. Eu vou ler na Bíblia e depois você vai ler juntamente comigo no visual. Diz assim a palavra de Deus. Você já encontrou? Se tem dificuldade, se tem algum adulto perto de você, peça ajuda dele. Então, Tiago 4 e 17. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Agora, no nosso visual, Tiago 4 e 17. Quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos então à explicação, crianças. Quem sabe que deve fazer o bem, quem sabe que é certa aquela atitude e não faz, criança, comete pecado. E o que é pecado? Tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu digo que não agrada a Deus. Você pode lembrar algumas coisinhas aí que são pecado. Desobedecer, mentir, tirar uma coisa que não lhe pertence. E sabe, crianças, eu vou dizer uma coisa. Se a sua mãe pede para você fazer alguma coisa, tipo, as meninas vão lavar louça e deixa uma colher lá, vou lavar só essas colheres aqui e vou deixar essa aqui. Aí você está deixando de fazer o certo. Você não está obedecendo. Então você está pecando. É isso que diz o nosso versículo. Quem sabe que deve fazer o bem, quem sabe que deve fazer o certo e não faz, crianças, comete pecado. Ninguém deve esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Lembra desse cântico? Então vamos cantar? Ninguém deve esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Lá, 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 lá. La 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 la. Ninguém deve esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. É isso mesmo, crianças. Não devemos esquecer o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz. Você já está com a sua Bíblia, agora você vai para 1 Samuel, já sabem, né? É a nossa lição. Estão lembrados da nossa lição? Nós estamos estudando sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. E nós vimos na primeira lição, e agora hoje vamos continuar na segunda, que foi mesmo que o povo pediu, crianças? Isso, o povo estava clamando, o povo estava pedindo por um rei. Isso mesmo. E Deus concedeu o que para eles? Um rei terreno. Como eles queriam?
alto, bonito, inteligente, que estaria perto deles. E quem foi esse rei, crianças? Saul, isso mesmo, você pode observar aí no nosso visual, Samuel apresentando o rei escolhido por Deus para liderar o povo como o povo queria. Alto, bonito, inteligente, né? Saul. E sabe, crianças, a nossa lição de hoje, vamos estudar sobre Saul, o reinado de Saul. O que foi mesmo que Saul fez, né? Vamos lá no seu reinado. Estão preparados? E mais uma vez Samuel estava ali diante do povo. Sabe, crianças, Samuel não parava de advertir o povo, de avisar o povo. O que o povo deveria fazer? Dessa vez ele disse assim, olha, aqui está o rei. Vocês vão precisar, o povo, juntamente com o rei, servir a Deus e obedecer a Deus. E então Samuel orou após essas palavras. E sabe, crianças, quando Samuel estava orando, quando ele terminou de orar, o céu escureceu, uma tempestade assim se formou. Naquela época era um sinal de Deus, dizendo que as palavras de Samuel eram verdade e que o povo teria que acreditar em Samuel. E o povo sabia disso. O povo ficou com medo e estava descobrindo eles mesmos que haviam feito uma coisa errada, mas só que agora não tinha mais tempo. Eles já tinham escolhido e já tinham um rei, como eles pediram, né, crianças? Então o povo estava sabendo que Deus estava no controle também. Sabe, crianças, mesmo Saul sendo rei, ele ainda tinha que esperar Samuel. Samuel era o profeta de Deus, era ele ainda que trazia as ordens de Deus. Saul sendo rei, ele teria que ouvir as palavras de Samuel também. E naquela época, o povo havia sempre lutas, luta contra os filisteus, os amalequitas e tudo. Saul sendo rei, tinha que comunicar para Samuel o que ele deveria fazer. Sabe, crianças, Saul, ele ficou orgulhoso. Crianças, depois que ele se tornou rei, ele ficou orgulhoso. E então, olha o que ele fez. Ele ofereceu um sacrifício, um holocausto, crianças, que era Samuel que deveria fazer. Um holocausto a Deus. E ele fez. Samuel, quando chegou então, que viu, o que você fez? Ele disse, o povo estava aqui, você não chegou na hora, não teve paciência, de esperar. E ele sabia, criança, olha aí o que diz o nosso versículo, aquele que sabe o que é certo e não faz, comete pecado. E Saul então cometeu então aí um pecado, ele desobedeceu às ordens de Deus, que o sacrifício era de Samuel e não dele. Com isto, Samuel ficou muito triste e bravo também com ele, né? Agora, olha o que aconteceu. Você perdeu, a sua família não vai mais continuar no reinado. O seu filho, que deveria continuar a sua geração, não vai mais. Você perdeu. E Saul então ficou triste, porque o filho dele não ia herdar o reino dele por conta da sua desobediência. E mais, crianças, o tempo passou, e Samuel mais uma vez foi visitar Saul para dar uma ordem de Deus. Agora, crianças, era para acabar com um povo que não acreditou em Deus, um povo idólatra. E Deus castiga, crianças, Deus é santo, mas Ele é justo também, Ele é juiz. E Ele queria castigar os amalequitas, porque eles não adoravam a Deus, eles eram povo idólatra. Então Samuel foi e disse para Saul que Saul deveria pegar os homens e ir para a batalha, exterminar, acabar com o povo. Homens, mulheres, animais, tudo, acabar, não deixar ninguém. Muito bem, Saul então pegou os seus homens e foi para a batalha. Acabou com todos, aniquilou todos. Mas sabe, crianças, que Saul fez? Ele foi vitorioso na batalha com os amalequitas, mas ele destruiu todos, menos um. O rei do povo, ele não deixou morrer, ele não matou o rei. E também sabe o que, crianças? Animais, aqueles animais viçosos, aquelas ovelhas bonitas, gordas, bonitas, ele não matou, ele não exterminou.
E qual era a ordem de Deus, crianças? Acabar com todos, né? Acabar com todos. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel. Você pode acompanhar. Abra sua Bíblia, né? Em 1 Samuel, capítulo 15. Todo o texto narrado sobre o que Saul fez. Você pode ler depois e você vai ver mais detalhe como aconteceu tudo isso. E Samuel, então, ficou sabendo, crianças, que tinha acontecido. Deus, né? Deus falou com Samuel naquela mesma noite da batalha. Deus falou com Samuel. E Samuel continuou orando por Saul. Saul não obedeceu a Deus. E então, bem cedo, Samuel foi até a presença do rei Saul. O que fizeste? E quando ele chegou lá, crianças, vocês não imaginam o que Saul tinha mandado fazer. Levantou um altar em sua adoração, pelo seu mérito que ele havia ganho a batalha. E então Samuel ficou entristecido com Saul e disse para Saul que ele não deveria ter feito aquilo, que Deus ficou muito triste com ele. E Deus iria rejeitá-lo porque ele desobedeceu. Saul tentou falar, se arrepender, pediu para Samuel ir até o povo orar com ele. Mas Saul não quis, Samuel não quis ir lá com o povo e adorar o Senhor, porque ele sabia que o arrependimento de Saul não era verdadeiro. O que ele fez então? Samuel deu as costas e foi embora. Quando ele foi embora, Saul tentou pegar o seu manto. Quando ele pegou o seu manto, crack! Rasgou, crianças, rasgou o manto. Samuel então olhou para ele e disse: o Senhor hoje rasgou o seu reino e vai dar o seu reino para outra pessoa melhor que você. Em outras palavras, o Senhor rejeitou você, Saul, como rei, assim como você o rejeitou também. E ele vai escolher outra pessoa melhor do que você para liderar o povo. Saul, muito triste, pediu para Samuel ir com ele ainda adorar a Deus com o povo. Samuel foi, mas sabia que o coração de Saul não estava um coração verdadeiro, com arrependimento verdadeiro. Criança, e Samuel então orou ao Senhor, mesmo assim, porque Saul rejeitou a Deus e não obedeceu. E quando nós não obedecemos, crianças, nós sabemos o castigo, o juízo de Deus vem sobre nós. Ele é amor, Deus é bondoso, mas não desobedecemos a palavra de Deus, não. Ninguém deve esquecer do que Deus na Bíblia diz. Mas obedece, não é obedecer parcialmente. Obedecer parcialmente não é obedecer, é desobedecer, crianças. E mesmo assim, Saul ficou triste, decepcionado com ele mesmo. E Samuel também orou ao Senhor e Deus já havia dito que outra pessoa tomaria, melhor do que Saul, tomaria o reinado de Israel. Então, crianças, é assim que diz o nosso versículo, Tiago 4:17, na palavra de Deus. Quem sabe que deve fazer o bem? Saul sabia que ele deveria, primeira coisa que ele fez, o sacrifício. Ele sabia que era Samuel. A segunda, Deus deu uma ordem e ele não cumpriu, ele fez parcialmente. Era para matar todo o povo. Ele não matou todo o povo. Quem fez isso já foi Samuel, que precisou obedecer à palavra de Deus, exterminando todo o povo de Amalequita. E então ele sabia o que era certo e ele não fez. Com isto ele pecou, ele desobedeceu. Criança? Então é assim, criança. Nessa manhã nós podemos estudar, nós podemos perceber que Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é amoroso, mas Ele é justo também. Vamos falar com Deus? Vamos orar, vamos pedir sabedoria de Deus para as nossas dificuldades. É fácil obedecer, crianças? Não, né? Não é fácil, não. Principalmente quando nós somos líderes de alguma coisa, Se você algum dia for líder na sua classe, você vai... Não,
Nós precisamos orar e pedir de Deus o quê? Forças para obedecer, porque não é fácil, crianças, obedecer. É difícil. Nós queremos fazer a nossa vontade, nós queremos ser insensatos, mas pedimos força de Deus para obedecer. Baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus agora. Deus, muito obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Deus, porque ela nos ensina. Ela é regra, Deus, para nós seguirmos. E te pedimos, ó Deus, força para obedecer. Abençoa cada junior, abençoa esta manhã maravilhosa que o Senhor está dando a nós para estudarmos a tua palavra. Muito obrigada, Deus, por ela. E te pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final, né, crianças? E acompanhe nossas atividades no grupo Kids para você aprender um pouquinho mais. Deus te abençoe e tenha uma boa semana.